Cada ano nós temos novas mudanças e cada dia mais as campanhas estão migrando para a esfera digital e a gente está falando, né, de plataformas que tem uma forma de entrega diferente, tem uma forma de fiscalização diferente, tem alguma opacidade maior, uma dificuldade de fiscalizar, por exemplo, a própria financiamento de campanha. O aumento da violência digital também, ela está junto com o aumento da violência física, inclusive a gente tem aumentos de agressões, feminicídios, entre outras coisas, e por isso que eu acho que a ampliação da participação das mulheres em todos os espaços de poder é muito importante para a consolidação da democracia. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast especial aqui no Fórum de Lisboa, videocast do DN Brasil e do Diário de Notícias, em parceria com a FGV e a FGV Justiça. Temos aqui a nossa convidada, que é a Estela Aranha, que é ministra do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, também com uma trajetória reconhecida pela defesa da democracia, pelo combate à desinformação e também pela defesa dos direitos humanos. Ministra, é uma honra recebê-la aqui no nosso podcast. Muito obrigada por aceitar o convite. A minha primeira pergunta é como é que você avalia essa edição do Fórum de Lisboa, que tem muitas mesas e um assunto e uma edição bastante focada nos desafios da democracia e dos perigos da desinformação. Boa tarde, bom dia, boa tarde, né, no seu horário que estão nos ouvindo. Também é uma alegria estar aqui. E é uma edição, sim, que a gente está tendo debates muito importantes sobre a questão da esfera pública, do debate político, do debate institucional e a questão dos desafios da democracia e também face às novas tecnologias e a questão da soberania. Então, a gente está trazendo muitos elementos aqui para qualificar toda a nossa reflexão e debate sobre esses temas. E também a participação das mulheres na política e como um todo, porque eu acredito que quando nós temos o espaço realmente aberto na política, também temos em outros espaços. Como é que você avalia a participação das mulheres nesses espaços de poder no Brasil atualmente? Então, tem crescido um pouco, há muita custa, muita luta, mas é uma dificuldade e é uma questão da democracia, né? A democracia vai ser plena quando ela tem uma representatividade, e a representatividade inclui também gênero, independente de qual posição, você tem olhares diferentes, né, de você com a sua história, com o seu background, com as suas prioridades, e por isso que eu acho que a ampliação da participação das mulheres em todos os espaços de poder é muito importante para a consolidação da democracia. Realmente temos muitos passos para avançar. Por falar em democracia, qual acredita que vai ser o principal desafio do tribunal nas eleições presidenciais deste ano? São vários os desafios, né? Eu acho que tem algumas questões que nos preocupam. Uma das questões é como que a gente vai tratar a esfera digital. Hoje a gente tem, cada ano nós temos novas mudanças e cada dia mais as campanhas estão migrando para a esfera digital e a gente está falando, né, de plataformas que tem uma forma de entrega diferente, tem uma forma de fiscalização diferente, tem alguma opacidade maior, uma dificuldade de fiscalizar, por exemplo, a própria financiamento de campanha, a questão do debate público, né, de como, de certa forma, sempre, né, a gente tem os algoritmos priorizando a circulação de notícias falsas, de fake news ou de polarização, onde o debate mais acalorado que às vezes prejudica o próprio debate, a integridade da informação, de informação do eleitor sobre isso. Então nós temos esses desafios. E no Brasil a gente tem muitos outros desafios, né? Ontem conversamos um pouco sobre questões como crime organizado e essa organização das eleições nesses ambientes, ou as questões como que você vai trabalhar para que o crime organizado não se filtre nas instituições e nos cargos eletivos, entre outras coisas, a questão da participação da mulher e a violência política contra a mulher também. Sim, é uma questão que é assustadora no ambiente digital e também em ambiente offline, até porque se reflete isso. Exato, um é reflexo do outro. E também As pessoas às vezes pensam que o que acontece na internet não se reflete na vida real, sendo que é também uma violência. É uma violência muito grande. O aumento da violência digital também, ela está junto com o aumento da violência física, inclusive a gente tem aumentos de agressões, feminicídios, entre outras coisas. E nós temos uma dificuldade muito grande sobre a participação
política da mulher em geral, e aí a gente fala em jornalistas que cobram as eleições, Sei bem. em outras também outros aspectos relacionados à eleição, não só candidatas, mas também candidatas. Nós, da Justiça Eleitoral também, né, também são visadas, também claro, são alvos. você sempre desagrada alguém quando você toma uma decisão e aí não é menos tolerado quando se é uma mulher, e as agressões às mulheres são muito mais graves, elas têm aspectos morais, é muito difícil. Assim. E hoje a gente ainda fala sobre desafios da IA generativa, né, nas eleições, que a questão de deepfakes, isso também da violência contra a mulher é muito preocupante, né? Já está muito preocupante, já com adolescentes em escolas, esse tipo de material circulando. Se isso migra para a política e para esse debate político, é muito preocupante. Sim, realmente. É curioso isso que você fala, porque é uma coisa que eu sempre percebo e também sempre falo também em entrevistas e participações públicas, de que quando a mulher ela é um alvo, a violência ela é sempre muito pior. E mesmo no ambiente online. Os xingamentos que se utilizam, as palavras que se utilizam, a maneira do ataque, quando é contra a mulher, é sempre muito mais brutal, sempre muito mais forte. E eu realmente não vejo uma maneira imediata de combater isso. É realmente só com uma mudança na educação mesmo, na próxima geração, que entenda que nós somos seres iguais e temos os mesmos direitos do que os homens e não temos que ser visadas dessa forma. E também nos espaços de poder, né? Tem uma percepção de que não estamos, não é natural que nós estejamos nos espaços de poder. Então nós temos sempre essa dificuldade, né? No dia a dia, nesse convívio, e é uma luta sempre de estar. Então a gente tem uma dificuldade de acesso, tem o telhado de vidro, que a questão de gênero é super importante, inclusive porque, né, nós não somos aceitas nos espaços de articulação política, em especial dos espaços informais, que as articulações políticas são feitas, né, nós somos alijadas por uma série de razões, entre outras coisas porque temos que cuidar da família, temos que cuidar de filhos, mas mesmo quando não temos, também não somos convidadas, porque não se vê como normal, natural, estarmos compartilhando essas mesas dos homens. E aí, quando conseguimos, também chegamos, é visto como cota, né? E aí, para você se lida como igual, uma participação igual aos homens, né? Com o mesmo peso. E com mérito, com o mesmo mérito, o mesmo também, mérito do conhecimento. E eu vejo isso também, ministra, que os erros dos homens são muito mais tolerados do que os nossos. Ah, exatamente. Né? Quando o homem erra, até ok, passa, nascia nós, parece que nós erramos porque somos mulheres, e não porque todo ser humano erra. Generaliza, como tem também poucas mulheres, quando qualquer coisa que uma mulher faça se generaliza. Olha, tá vendo? A mulher faz isso. Nunca ninguém faz isso com os homens. Um erra, ou um faz algo. Você não fala, não é tá vendo? Não tem que ter homem aí. Não tem que ter homem aí porque ele errou. Ele errou porque ele não fez direito. Então. E assim, também o que eu noto quando eu entrei, por exemplo, lá no TSE, é que as pessoas querem a participação das mulheres, mas as mulheres como eles acham que tem que ser as mulheres. E tem uma série de características que físicas, você tem, né? De aparência, de roupa, de comportamento, de forma, de posicionamento, e não das mulheres reais, que cada um é do seu jeito, assim como os homens, cada um são um mais expansivo, um menos expansivo, um gosta desse tipo de roupa, outro não. Todo mundo acha que nós temos que seguir um determinado padrão, se não teremos problema, entre outras coisas. Então, é isso, tem uma expectativa que a mulher seja aquela ideal que se tem, e não a mulher real, que é o que nós somos. Que tem seus preferências, defeitos, erros, e suas qualidades, e seus comportamentos, seu modo de vestir. E aí todo mundo fica, até censuram até a roupa, como se, né, alguém chegasse com uma roupa absolutamente extravagante aos lugares, porque não é o caso. Não, definitivamente. E tudo mais. E dos homens ninguém fala, né? Nossa, aquele terno não ficou bem pro ministro, ninguém fala isso, né? Mas sim, nós somos sempre visadas pela aparência. E comentários sobre corpo também, entre outras coisas. E aí o cabelo tem que estar arrumado, a maquiagem tem que estar em dia. E se não tiver, as unhas feitas. Então, se acordou um pouco, né, atrasado e tudo, já tem uma crítica, né, já tem uma olhar diferente. É isso. Então se exige uma postura, um comportamento, uma forma também de... E aí também, se a mulher é mais assertiva, já criam visões de que
mandona, Mandona, ou que... Como se não fosse natural, né? O Não. homem ser mandão é um sinal positivo, mas a mulher aí já é negativo. Não, todos boss. Boss. Todos boss, todos muito assertivos e determinados, mas quando as mulheres são assim, não há um comportamento que se espera, então se censura ou se critica. Realmente os desafios são muitos, mas nós não estamos falando aqui para desanimar as mulheres que querem ocupar o espaço de poder. Muito pelo contrário, estamos avisando que é assim, não, né? Justamente para que se torne natural. Exato, para que se torne natural. Como você acha, senhora ministra, que nós devemos... que estratégias precisam ser feitas, tanto do ponto de vista, digamos, educacional, nas escolas, ou mesmo do poder público, para incentivar a participação das mulheres nesse espaço de poder? Enfim, eu acho que primeiro a questão desse incentivo, né, e assim, não tem nem porque a gente fala a questão, vamos fazer formação ou não. Eu vejo mulheres altamente qualificadas, inclusive quando se disputam, às vezes elas mais qualificadas que alguns homens para a posição, embora se exija mais essa qualificação. Mas é isso, de como que as mulheres vão disputar esse espaço de poder, enfim, essa informação, essa forma de como estar nisso. Mas o que eu tenho visto também é isso, não se olha mérito, né? Se olha essa disputa de espaço. E a gente, por exemplo, na própria justiça eleitoral, as mulheres só estão entrando porque tem cota, senão não entra. E né, a gente tem a determinação, por exemplo, na posição de ministra jurista ou na posição de juristas no TRS, que agora se decidiu que tem que ter uma lista exclusivamente feminina. Se não tivesse, não entra, não tem como, não tem ninguém, nem que se cogita. Embora nós temos excelentes advogadas eleitoralistas, das melhores, inclusive, né, a gente recebe para despachar e o nível são altamente qualificadas, poderiam estar em qualquer espaço, mas o espaço que se discute, a posição de poder é isto que veta. Então, não tem jeito, algumas políticas tem que ser mesmo, forçar um pouco a participação do espaço, porque senão fica muito difícil. Mas, enfim, também tem que trabalhar essa participação. E outra coisa, né, as mulheres têm que ficar confortável também de falar, de se expor publicamente. A gente vê que homens são convidados para mesas e não importa o tema, eles aceitam. E várias vezes você convida a mulher a falar, não é especificamente o meu objeto de estudo, então eu não posso. Nós somos muito mais seletivas também. Então, exatamente, tem muito mais. Não estou dizendo que tenha que fazer apresentações genéricas ou não, porque a gente sempre vai caprichar. Mas, assim, também ter essa disposição de entender que nós temos que estar nos espaços, né? Exato. A questão das cotas, eu sei que é uma questão polêmica, pessoas que são contra, algumas pessoas que são a favor, mas, na minha visão, enquanto os espaços de poder não forem naturalmente acessíveis para nós, as cotas são necessárias. E o próprio TSE é um exemplo disso, não é? Concorda? Se não tivesse esta questão de ter uma lista feminina, hoje nós não teríamos nenhum ministro no TSE, que é a Casa da Democracia Representativa, sem nenhuma mulher. Isso vale para outras instituições também. As cotas, por enquanto, elas ainda são necessárias, infelizmente. Esperamos que no futuro nós voltemos a conversar e falar que as cotas não sejam mais necessárias. Mas para falar em cotas e a participação das mulheres, acha que no STF também deveria ter? Porque temos somente uma grande ministra, que já confesso que sou fã da ministra Carmen Lúcia, dos posicionamentos dela enquanto mulher, porque ela se põe nessa posição, né? Nos discursos dela, ela se põe nessa posição de mulher. E é a única. Em algum momento vai se aposentar. E aí nós vamos ficar com o STF somente com homens? Não pode. Mas parece que é o que se desenha, não, né? Eu acho que é central, acho que não é... precisa ter esse olhar, é importante sim terem mulheres que estejam... existem mulheres absolutamente qualificadas, é claro que tem é um processo difícil e passa também, né, pela... você tem... É uma atribuição do presidente da República indicar, como é uma atribuição do Senado Federal fazer essa batina, mas a gente precisa sim, não tem como a gente ter o STF só com homens, isso já teria que ter mais mulheres, né? Ter uma já é pouco, né? Mas não, assim, absolutamente é muito esquisito e não justificado você ter ambientes em que 100% das pessoas são homens, né, altamente masculinos, e quanto mais
maiores espaços de poder, mais isso acontece, né? E aí, enfim, não tem nenhuma outra justificativa do que essa restrição, sim, de acesso das mulheres nesses espaços de poder. Mas acho que no caso do STF, a cota seria um caminho para alcançar isso ou não? Não sei se necessariamente a cota, porque tem Constituição que garante essa livre indicação como atribuição, mas eu acho que é a sociedade debatendo e mostrando, né, que é necessário ter essa participação, sim, da mulher, né? Porque eu acho que, enfim, a gente não pode criar as restrições que já existem na Constituição, mas eu acho que a mobilização, como no TSE, você não tem uma cota legal, mas hoje você teve entendimento que precisava de uma lista exclusivamente feminina no TSE e também nos TREs, por justamente essa mobilização social, pressão da sociedade. E cobram tanta coisa do STF, tá aí uma coisa que efetivamente deveria ser cobrada, que é termos mais mulheres, né, no STF. Mas, Estela, voltando para as eleições, nós jornalistas sempre ficamos um pouco receosos, né? A experiência dos últimos anos nos mostra que cobrir eleições brasileiras é um grande desafio para nós. A própria já começa na campanha, já começa antes, né? Eu sinto, na verdade, que a campanha política no Brasil ela nunca para, né? Ela é um ciclo contínuo. Mas qual você acha que vai ser a expectativa? Você acha que nos últimos da experiência da eleição anterior para a eleição da campanha em específico, você acha que vai ser mais polarizada, mais acirrada ou não? Acho que sim. A minha sensação é que já está, né, bastante polarizado e acirrado, e é isso, né? Cada vez mais também a campanha está nas redes sociais, está na internet. Hoje, em relação às últimas eleições, mais pessoas se informam pela internet, menos pessoas estão vendo a imprensa de modo geral. Imagino que vai ter menos impacto também a propaganda política eleitoral tradicional. E aí acontece que é isso, né? A internet vai entregar aquilo que tem mais engajamento e aquilo que tem engajamento emocional, que é a confusão, em geral, né? Eu brinco. E isso vai ser bastante difícil. E a gente tem que tomar muito cuidado para que não suplante o debate que tem que ser feito no país, que é legítimo de todos os participantes discutir, mas os projetos do país, né? Então eu tenho muita preocupação e essas preocupações dessa violência, eu falei da mulher, mas de modo geral de supressão de vozes, porque você tem um assédio digital muito grande, entre outras coisas, e ataques virtuais também, essas questões se preocupam. Mas o TSE tem regras em relação à propaganda na internet especificamente, né? Por exemplo, no Instagram, no TikTok. Tem regra e serão aplicadas. Sim, porque às vezes a regra existe, mas os políticos tentam passar por cima, né? Imagino que não são mãos humanas só que vão cuidar disso, imagino que haja investimento em muita tecnologia para fazer esse monitoramento. A gente, enfim, está começando a se estruturar agora com a nova gestão, que nós tivemos a mudança da presidência do TSE nos últimos dias, né? O ministro Nunes está assumindo e reestruturando essa área para enfrentar as eleições, e também a gente depende também muito das representações eleitorais, né? Porque a gente tem um poder de polícia em relação à integridade das eleições, ao tribunal, e em relação às campanhas em geral, é o poder judicional a partir da representação dos legitimados, que seriam os candidatos, do Ministério Público também as ações serão tomadas, ou também nos TREs e todo o sistema de justiça, porque o tribunal é vértice de justiça, né? A gente cuida da campanha eleitoral nacional e depois, obviamente, o que vem em recurso, mas eu acho que também vai ter muito trabalho nos estados, os candidatos a deputados a senador, governador, então também com os TREs, então acho que esse trabalho aí em rede, né, e cumprindo aí um pacto federativo. Ministro, uma pergunta que pode parecer estranha de fazer, mas que infelizmente em 2026 ela é necessária. Confiança na urna eleitoral. Pode reafirmar que a nossa urna é segura, é moderna, é inviolável. Até mesmo aqui em Portugal, às vezes alguns colegas me perguntam assim, mas não tem perigo, porque aqui eu voto em papel, né? Claro que aqui eu voto em papel, né? Não tem perigo, não vão hackear, como é que o meu voto vai certo? Como explicar para as pessoas que é um sistema seguro? Então, isso é muito importante, porque hoje a gente tem visto um aumento nas redes sociais de ataque às urnas eleitorais como uma forma de desqualificação da justiça eleitoral, né, de criar desconfiança, de criar um clima
realmente, né, de falta de confiança, mas a gente, obviamente, tem, enfim, todas as formas de se verificar a confiança das urnas eleitorais. Nós temos uma experiência que é exemplo para outros países, e a questão também, né, como se o voto em cédula já dá tanto problema, né, de apuração. Quando me falam que o voto na urna não é seguro, eu penso, mas se votar num papelzinho que pode se perder, é seguro? Então, mas assim, é claro que tem que ter todos os cuidados. Acho que a principal atenção, inclusive, do ministro-presidente é sobre a cibersegurança, e isso tem que ser sempre incrementado, sempre inovado, e é o trabalho que se tem. Mas nós temos um sistema que é um exemplo no mundo. Agora, cada vez mais cria mais mecanismos. A biometria avançou muito, né? O controle biométrico da votação, que é um exemplo também para o mundo, né? De você realmente testar a identidade do eleitor. Então, cada dia mais se estamos criando mecanismos para, enfim, né? Porque também o cybercrime vai aumentando e vai mudando. Então, é uma corrida, mas a gente sempre a ideia é essa de entregar as eleições muito seguras. Essa é uma ótima maneira de encerrar essa nossa entrevista, esse nosso episódio especial do podcast, reafirmando a segurança das urnas eletrônicas, que também é reafirmar a democracia. Ministra Estela Aranha, muito obrigada por participar do nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima.